Existem pessoas que acreditam que algumas coisas precisam melhorar para que eu comece a mudar algumas coisas da minha vida. Porém, a melhora está diretamente ligada às mudanças da minha vida. Então eu não preciso esperar alguma coisa melhorar, não adianta nem eu acreditar que isso vai acontecer se eu não mudar, e eu principalmente, eu não preciso esperar piorar para tomar algumas decisões importantes na minha vida. Quando Deus Ele nos chama para nos conduzir para um lugar de glória, de favor, para uma vida totalmente diferente, não é parcialmente, mas totalmente diferente daquela que nós temos vivido. E o que muitos não têm tido discernimento para entender, é que Deus não tira você e simplesmente te transporta para esse lugar. Ele tira você e te conduz para esse lugar. Se nós pegarmos o povo de Israel que esteve escravo por muito tempo dentro do Egito, o Senhor teria poder para estalar os dedos e simplesmente colocar aqueles homens e mulheres dentro da terra prometida? Ele teria poder para isso. Porém, a caminhada, esse processo que nós trilhamos, o deserto, repita comigo, é necessário. Porque é exatamente na caminhada que nós somos trabalhados. É na caminhada que nós somos lapidados. É durante o processo que nós crescemos e evoluímos. Porque não se iluda, o Egito simboliza dor, sofrimento, vergonha. Se o povo de Israel tivesse entrado na terra prometida com a mesma mentalidade do Egito, a terra prometida também representaria dor, vergonha e sofrimento. Muitos acreditam que o lugar é o responsável por mudar os resultados da minha vida, quando na verdade sou eu o responsável por mudar os resultados do lugar onde eu estou. Eu vejo muitas pessoas constantemente nos procurando, dizendo que o problema da minha vida financeira está ligado ao lugar onde eu trabalho. O problema da minha vida financeira é porque no lugar onde eu trabalho, eu não ganho muito. No lugar onde eu me encontro hoje, é um ramo muito difícil, é muito complicado. E essas mesmas pessoas pedem as contas ou são mandadas embora. E quando começam em um novo trabalho, em um novo ramo, os resultados são exatamente os mesmos. Por quê? Porque as pessoas continuam sendo as mesmas. O que você vive hoje é reflexo da pessoa que você é hoje. Então, obrigatoriamente, para nós vivermos um algo maior, resultados maiores, de alguma forma, nós precisamos crescer? Sim, é exatamente isso. Então, a forma como eu me porto espiritualmente, a quantidade de vezes que eu oro, a forma como eu oro, os meus períodos de jejum, de separação, cada boa atitude que eu tenho para com o próximo, ser humilde, ter um espírito íntegro, ser uma pessoa constante. Se eu ajo de uma determinada forma, eu colho os frutos disso. Se eu quero colher frutos diferentes, é um grande engano eu acreditar que eu fazendo as mesmas coisas, eu vou viver uma vida diferente, mesmo que hoje você já seja uma pessoa extraordinária, mesmo que hoje você já esteja em um processo, em uma realidade totalmente diferente daquela pessoa que você era, existe um limite. Se eu já estou bem, se eu estou orando até um certo ponto, se eu estou jejuando até um certo ponto, se eu tenho feito até tal número ou até tal realidade, é até aquela realidade que eu vou colher. Se eu quero mais, obrigatoriamente eu vou ter que espremer um pouco mais, eu vou ter que apertar um pouco mais, e isso envolve vencer o nosso principal adversário. E quem é o nosso principal adversário? Nós mesmos. Por que isso? A Bíblia diz que a nossa luta não é contra a carne ou sangue, ou seja, não é contra o próximo. Nossa luta não acontece contra pessoas, é uma luta espiritual. Só que até para o mal, até para o diabo ter poder sobre você,
você precisa dar legalidade, porque se você não dá, ele não tem poder sobre a sua vida. No livro de Romanos diz que nem morte, nem vida, nem anjos, nem demônios, nem presente, nem futuro, nem profundidade, nem altura, nada tem poder para nos afastar do amor do Senhor. Então, se nada tem poder, e mesmo assim eu olho para a minha vida e eu vejo que algumas coisas estão paralisadas, alguns resultados não estão acontecendo, não está caminhando tudo do jeito exato que eu queria que estivesse caminhando, então onde está o problema? O problema está em mim, o problema está no meu posicionamento. Se eu não estou disposto a passar por cima da minha própria carne, se eu não estou disposto a vencer o sono, se eu não estou disposto a vencer a preguiça, se eu não tenho controle nem sequer daquilo que eu como, se eu não tenho controle da minha boca, como eu vou governar sobre fatores externos se nem aquilo que está sobre o meu alcance eu consigo governar? Parece algo muito simples, parece algo assim, até esdrúxulo, algo assim sem relevância, mas tem muita relevância. Quando, por exemplo, nos programas, todo dia cedo, vocês, para quem tem o hábito de assistir, você vê que a bispa ela bate nas mesmas teclas o tempo todo. Querido, vai cuidar de si, acorde mais cedo, cuide da tua alimentação, cuide da tua família, cuide da tua casa, cuide do teu armário, da tua gaveta. Por quê? Porque nada mais é do que um treinamento para você dar as respostas certas aqui fora. Uma pessoa que não lidera a si, ela nunca vai liderar ninguém. E uma pessoa que não tem poder de liderança, ela não cresce, porque a base para o crescimento é a liderança. Por exemplo, como que você vai liderar uma equipe, um número de funcionários extremamente elevado, um número de clientes grandes, se você não tem conseguido liderar nem esse funcionário, se você não tem conduzido nem mesmo essa pessoa que aqui está? E tudo isso começa mediante decisões diárias, decisões, repita comigo, permanentes. Porque decisões, sem medo de errar. Todos nós aqui tomamos boas decisões, todos nós, vocês da transmissão, só que são poucos que estabelecem essas decisões, são poucos que firmam as decisões, são poucos que podem dizer, lá em janeiro eu tomei uma decisão e até hoje eu estou fazendo a mesma coisa que eu me propus a fazer. São poucas pessoas que dizem, lá atrás, alguns meses, dias, até mesmo anos atrás, eu tomei uma decisão e eu não voltei atrás. Poxa, mas eu não sei por onde eu começo. Primeiro ponto, boca. Cuidado com aquilo que sai da tua boca. Cuidado com aquilo que você diz. Nenhuma palavra volta vazia. A promessa da terra prometida foi somente para Josué e Calebe ou para aqueles 2 ou 3 milhões de pessoas que estavam presos dentro do Egito? Foi para todos. Só que não foram todos que entraram na terra prometida. Qual que foi o grande diferencial da turma original para a turma que veio em diante e veio em seguir? Que essa sim entrou na terra prometida. A turma original morreu literalmente pela boca. Porque quando as coisas apertaram, quando os problemas começaram a chegar, eles começaram a murmurar dizendo, era melhor que o Senhor tivesse deixado nós lá dentro do Egito, como escravos. O Senhor nos trouxe aqui para morrermos, dizendo isso para Moisés. O Senhor nos trouxe aqui para morrermos nessa terra, aqui dentro desse deserto. E o que aconteceu? Eles morreram. Por outro lado, se nós pegarmos aquele grupo que veio em seguida, onde, por exemplo, em Jericó, Josué deu a seguinte ordem, ninguém vai dizer um A, na hora que for o momento certo, todos darão um grito. Quem se recorda dessa passagem? Jericó, todas as voltas. Uma das ordens que foram ditas é, não digam nada. Por que Josué disse isso? Justamente porque ele sabia que se aqueles homens tivessem abrido a boca para falar besteira, todo aquele plano, todo o projeto, tudo aquilo que tinha preparado, poderia ter dado errado. Então, um grupo falou e perdeu, o outro se calou e entrou na terra. Olha o que diz aqui no livro de Salmo 33, versículo 6. Os céus foram criados mediante
a palavra do Senhor, e todos os corpos celestes pelo sopro de sua boca. Gênesis 1, versículo 3 disse assim: disse Deus, repita comigo, haja luz. E o que aconteceu? Tanto o que é celestial, quanto o que é natural, do que diz respeito a homens, ao mundo, tudo foi criado pelo poder das declarações de Deus. E perceba que, aqui nós vemos uma declaração de poder, haja. Aqui nós estamos falando de Deus dando ordem ao mundo espiritual e acontecendo segundo a ordem que foi dada. As pessoas não pensam duas vezes para dizer: caramba, essa droga, essa porcaria, não aguento mais, eu vou parar, eu vou desistir, eu vou me entregar. Quando na verdade, primeiro ponto, as pessoas falam muitas vezes coisas que elas não querem que aconteça. Não é o desejo delas desistir, não é o desejo delas parar, não é o desejo delas que as coisas não deem certo, não é o desejo delas, por exemplo, que o cônjuge vá embora, porque é normal as pessoas dizerem: vaza, some da minha vida. Elas não querem, e mesmo assim elas caem na besteira de declarar aquilo que elas não querem que aconteça, quando na verdade o nosso posicionamento deve ser: haja prosperidade, haja abundância, haja cura, haja novos clientes, haja contratos assinados, haja poder, haja autoridade. Isso você tem que levar para todas as áreas da sua vida. Por exemplo, se você quer ter comunhão com Deus, e você está encontrando dificuldade nisso, você não está conseguindo estabelecer um relacionamento, começa a declarar: haja comunhão, haja fé, haja crescimento espiritual, haja força espiritual, haja autoridade espiritual, haja ousadia espiritual, haja, eu vou crescer nisso. Comece a declarar, e perceba, é uma palavra liberada com autoridade, não é aquele pedido inseguro. Quem sabe, se der, o Senhor pode me enviar uns clientes aí? Qualquer coisa, Senhor, abre a gaveta aí, o que tiver. Eu não faço questão de muita coisa, não, você deve fazer questão sim. É óbvio que nós não temos autoridade sobre Deus, mas nós temos autoridade sobre aquilo que acontece ao nosso redor. Então peça sem medo, declare sem medo, seja ousado, seja corajoso. Eu declaro: vai haver uma chuva de mudanças aqui na minha empresa, vai haver uma chuva de clientes todos os dias. Eu declaro pela fé que o impossível vai acontecer. Até porque tudo que você vê, cada lugar que você pisa, toda a terra, cada homem, cada mulher, foi criado pelas declarações que o Senhor fez. Olha o que diz aqui no livro de Hebreus 11:3. Pela fé compreendemos que o universo foi criado por intermédio, repete comigo por favor, da palavra de Deus. Eu continuo: e que aquilo que pode ser visto foi produzido a partir daquilo que não se vê. Todo esse mundo foi criado pelas declarações de Deus. O nosso mundo será criado pelas nossas declarações. O mundo que nós desejamos viver, a realidade que nós desejamos viver, as mudanças que nós precisamos viver. E quando eu digo isso de declarações, esse não é um sermão novo, essa não é uma palavra nova. Só que mesmo assim, quando nós paramos para conversar com as pessoas e ouvir qual o posicionamento que elas têm tido, elas acreditam que por ser simples demais, porque as pessoas acreditam no complexo, no que é simples parece não é só isso, não é possível, é só parar e começar a declarar, é só começar a dizer coisas boas, é só começar a liberar palavras no mundo espiritual. Por elas acreditarem que é simples demais, muitas pessoas não levam a sério. Por exemplo, se você for lá no meu quarto, aqui em cima, e olhar na porta da geladeira, tem vários versículos colocados lá na porta da geladeira. E cada oportunidade que eu tenho, quem passa ali perto do meu quarto, deve escutar isso constantemente.
Eu começo a declarar versículo por versículo. Eu creio, eu sou forte e corajoso, o Senhor não me abandonou, eu terei sucesso em tudo aquilo que eu fizer, eu vou prosperar em todos os lugares, eu sou mais do que vencedor sobre todas as minhas aflições, eu já venci cada luta, eu já venci cada batalha, ninguém vai resistir a mim nenhum dia sequer na minha vida, enquanto eu viver eu não conhecerei a derrota, eu serei bem sucedido em absolutamente tudo, e eu faço isso várias e várias e várias e várias e várias vezes por dia. Várias vezes por dia começa a declarar, porque tudo aquilo que eu declaro, repita comigo, tudo que eu declaro, eu atraio, simples assim, tudo que eu declaro, eu começo a atrair para a minha vida, quanto mais eu declarar, mais eu vou atrair, só que para os dois lados, se eu faço boas declarações, declarações de fé, eu atraio milagres, resultados extraordinários. Se eu faço declarações que não são de fé, declarações de incredulidade, declarações pessimistas, declarações extremamente precipitadas, é exatamente isso que eu vou atrair para a minha vida. E isso é muito mais comum do que aparenta ser. Eu me recordo de atender um caso, onde uma pessoa, ela perdeu um cliente, e esse cliente era responsável por uma boa parte do faturamento mensal da empresa. E quando eu fui ouvindo, eu perguntei simples assim, esquecendo a parte financeira, o quanto esse cliente rendia para a tua empresa, que tipo de pessoa que ele era? Nossa, era um cara chato, problemático. E a pergunta foi simples, em algum momento você desejou, ou por um pensamento, porque pensamento e sentimento têm presença, ou você em algum momento liberou algum tipo de palavra no sentido de que, cara, eu não suporto mais ele, bom vai ser o dia que eu não ver mais esse cidadão aqui perto de mim. Aí a pessoa fez assim, ó. O que aconteceu? Se cumpriu aquilo que ele desejou. Aquilo que ele declarou foi exatamente o que aconteceu. Então, se é para você declarar algo, invista seu tempo fazendo as declarações certas. Olha o que diz aqui no livro de Romanos 12, versículo 6. Se você tiver a capacidade de profetizar, você tem a capacidade de profetizar? Sim ou não? É óbvio que vocês têm. Todos nós temos. Se você tiver a capacidade de profetizar, faça de acordo com a proporção de fé que recebeu. Então todos nós já recebemos uma medida de fé, e muitos não têm usado essa medida para fazer as declarações certas. Se nós pegarmos, por exemplo, Ezequiel foi levado pelo Espírito do Senhor a um vale que estava totalmente morto, um vale que estava totalmente seco. Para quem se recorda dessa passagem, no início diz que o Senhor levou Ezequiel para todos os lados. Então Ezequiel olhou para cá, via que estava morto. Ezequiel olhou para cá, viu que estava morto. Ele olhou para lá, viu que estava morto. Então, em todas as direções que ele olhava, ele via a mesma coisa, morte. Ele via algo terrível. Muitos estão vendo que algumas coisas não estão certas na vida. Muitos têm visto que algumas coisas estão morrendo, que existe um vale de ossos secos, existem coisas que não estão andando, não estão fluindo, e mesmo assim têm ignorado. O que não pode acontecer? É você ver e detectar que algo não está certo, e mesmo assim não fazer absolutamente nada para mudar. Porque quando o Senhor levou Ezequiel até aquele lugar, é porque o Senhor queria que mudanças acontecessem naquele lugar. Como que funcionam as coisas no nosso dia a dia? Existem momentos que o Senhor promete um lugar novo, uma terra prometida, um lugar de trabalho novo, uma casa nova, sim ou não? Sim. Existem momentos que o Senhor te promete que Ele vai te conduzir, vai te levar para lugares onde a terra mana leite e mana mel. Só que existem momentos que o Senhor vai te levar a lugares, não lugares diferentes, mas lugares para que você faça a diferença.
Muitos querem muito, só que muitos estão dispostos a fazer a diferença para que esse pouco se torne muito. Muitas vezes o lugar que nós desejamos, ele não vem pronto. Muitas vezes o lugar não vem tudo perfeito. Existem momentos que até podem chegar algumas coisas extraordinárias, sim, só que existem momentos que é você o responsável por fazer a diferença naquele lugar. Então, quando o Senhor levou Ezequiel para aquela terra, ele viu que tudo estava morto e o Senhor estava colocando ele naquela posição para que ele fosse um instrumento de mudança e que aquilo que estava morto pudesse ser transformado em algo extraordinário, algo grandioso. E assim foi. Ezequiel disse, ou melhor, o Senhor disse: filho do homem, esses ossos voltarão a viver, poderão voltar a viver? Ezequiel disse: só o Senhor que sabe. E o Senhor disse para ele: querido, então profetize. Deus teria poder para trazer de volta a vida? Assim, ele teria. Só que Ezequiel precisou profetizar, porque aquilo que cabe ao homem, Deus nunca vai fazer. Enquanto Ezequiel profetizava, osso ia se juntando com osso, tendão ia sendo criado, pele, músculo, absolutamente tudo. E olha como são as coisas. Enquanto profetizava, o milagre acontecia. No segundo que ele parou de profetizar, o milagre interrompeu, porque o corpo estava lá, mas não existia vida. Muitos têm vivido milagres parciais. O que seriam milagres parciais? Eu oro, eu ajo a minha fé para conseguir, por exemplo, abrir o meu próprio negócio. O negócio está lá, osso com osso está lá, pele está lá, estrutura está lá, está tudo bonito, mas não existe vida no lugar. E qual que é o segredo para que mudanças aconteçam? Continuar fazendo as mesmas declarações. Ezequiel, ele não parou de declarar enquanto tudo não ficou perfeito. Você não pode declarar enquanto tudo não estiver perfeito na tua vida. Você não pode parar de declarar enquanto os clientes, o faturamento, tudo aquilo que você estiver vivendo, estiver no nível mais alto. Porque quando você para, repete comigo, quando eu paro, tudo para. Infelizmente, esse tem sido o erro de muitas pessoas. Não é que elas não fazem, é que elas fazem e elas param no meio do caminho. Então, nós não podemos focar naquilo que nós não temos, nós não podemos focar na falta de recursos, na falta de estrutura, porque existe uma característica muito grande do trabalhar de Deus em nossas vidas. Qual é essa característica extremamente relevante e nos enche de esperança? Deus usa aquilo que nós temos para fazer uma grande diferença. Davi, o que Davi tinha? A funda e as pedras, e foi com isso que ele venceu Golias. Se nós pegarmos a própria história de Moisés, o que Moisés tinha? Um pedaço de pau, o cajado, e foi com isso que ele viveu grandes milagres. A própria história de Saul, de Sansão, o que Sansão tinha? A queixada de jumento, e foi com a queixada de jumento que ele viveu grandes milagres. A viúva que tinha perdido o seu marido e o seu marido tinha deixado grandes dívidas, o que ela tinha dentro de casa para resolver o problema? O azeite. Ezequiel, ele foi levado ao vale de ossos secos e ele tinha o que nas mãos? Nada. Então existirão momentos que você não terá nada a teu favor. Existirão momentos que você não vai ter nenhum tipo de recurso, nenhum tipo de ferramenta, você não vai ter nada, mas o que você vai ter? A boca, o poder de uma declaração. Então uma pessoa, ela só fica parada, presa no mesmo lugar, se ela quiser que assim seja. Do contrário, essa é uma ferramenta muito mais poderosa do que muitos acreditam, e ela acaba sendo usada da forma totalmente errada. Olha o que Deus disse a Josué, aqui em Josué 1, versículo 8. Não cesse de falar deste livro da lei. Pelo contrário, medite nele dia e noite, para que você tenha o cuidado de fazer segundo tudo o que nele está escrito. Então você prosperará e será bem-sucedido. Perceba que de todas as direções que o Senhor deu,
aqui ele deixa muito claro: não cesse de falar deste livro da lei, não cesse, não pare, diga o tempo todo, declare o tempo todo, somente assim você terá prosperidade e sucesso, somente assim você vai alcançar a vida que você tanto deseja, somente assim, é dessa forma. O Filho irradia, Hebreus 1 versículo 3, o Filho irradia a glória de Deus, expressa de forma exata o que Deus é, e com a sua palavra poderosa, repete comigo por favor, com a sua palavra poderosa, sustenta todas as coisas. Tudo que nós vemos, tudo que nós tocamos, é sustentado por Deus. Já parou para pensar? O que faz a terra ficar parada no lugar? Quem sustenta a terra? Quem sustenta as estrelas, o sol e a lua? Será que é difícil Deus te sustentar numa posição alta então? O Deus que sustenta o sol e a lua não pode sustentar a tua empresa, a tua vida financeira, a tua conta bancária lá em cima? O Deus que sustenta as estrelas, que sustenta a terra no seu devido lugar, Ele não pode te sustentar em um lugar de alta relevância, de grande importância? E perceba que nós acabamos de ler, com a sua palavra poderosa, com a sua palavra poderosa, com a sua palavra poderosa, Ele sustenta todas as coisas. Então uma grande vida, um grande mundo, um grande universo ao nosso redor, é sustentado mediante as coisas que saem da nossa boca. Olha como que são as coisas. Há quase um mês atrás, ou já deu um mês, não lembro exatamente, um rapaz veio me procurar pedindo ajuda. E esse rapaz, assim, eu não quero expor, não vou citar nome, então não vou expor ninguém. Eu nunca ouvi tanto palavrão, tanta besteira na minha vida em 10 minutos de conversa, quanto com essa pessoa. Cada duas palavras, eu vou me lascar. Cada duas palavras, não, vou para aquele lugar. E a vida totalmente amarrada, assim, em todos os sentidos, em todas as áreas. Nisso ele falou: eu não sei o que eu faço. Falei: cidadão, primeiro, cala a boca. Para de dar tanta legalidade ao mundo espiritual. Cada palavra que você libera a respeito da tua família, da tua esposa, dos teus filhos, cada palavra que você libera de cada cliente, da tua empresa, do lugar onde você trabalha, você está amarrando tudo. Aí ele falou: é verdade? Eu falei: é verdade. E aí eu fui citando vários versículos, alguns deles nós lemos juntos aqui, fui falando, olha como são as coisas. Chegou uma mensagem para mim, hoje é segunda, não lembro exatamente que dia, mas algum dia da semana passada, ele veio mandar uma mensagem falando assim: nossa, minha vida mudou da água para o vinho, não reconheço nada, nem os meus resultados profissionais, isso que eu estou falando de uma conversa de um mês, nem meu casamento, nem nada. Qual que foi a base da mudança do cara? Filho, cala a boca, para de falar tanta besteira, para de declarar. E o pior é que, quando nós queremos, por conta do orgulho, sustentar uma determinada pose, de que eu sou bom, eu falo o que eu quero, eu ajo da forma que eu quiser, quando eu ia perguntando: e se você perder seu trabalho? Para mim não faz diferença. E se você perder a sua família? Quem sai perdendo são eles, não eu. E depois de nós conversarmos tanto, eu fiz as mesmas perguntas. Ele falou: não, cara, eu não quero perder minha família, eu não quero perder meu trabalho, eu não quero perder absolutamente nada. Então eu disse para ele: querido, comece a controlar a tua boca, comece a controlar, comece a governar a si, comece a governar aquilo que você fala, não se precipite nunca mais. E eu não tenho a menor dúvida que grandes mudanças vão acontecer na sua vida. E para isso nós precisamos tomar muito cuidado com aquilo que entra. Quais são as portas de entrada? Olhos, ouvidos. Dependendo o que você foca. Se você foca
problemas, se você foca desgraça, se você fica focando na vida das pessoas que não estão dando certo, se você para ouvir as pessoas que você não deve ouvir, se você ouve as vozes erradas, o que acontece? A Bíblia diz, aqui ó, Mateus 12:34, pois a boca fala do que está cheio o coração. Então o que entra contamina o teu coração, coração contaminado saem declarações contaminadas. E olha como que é um bumerangue. O que está fora entra, o que entra sai, o que sai volta para mim. Por isso nós precisamos nos encher de tudo aquilo que vai nos encher de fé, da palavra. Nós precisamos nos encher de tudo aquilo que vai nos fortalecer, que vai nos levantar, que vai, mesmo que nós não estejamos ainda em um momento muito agradável, e nós estamos em uma fase um pouco mais complicada, mais difícil, você tem que lutar de todas as formas para guardar os seus olhos, os seus ouvidos e principalmente o teu coração, porque uma pessoa com um coração contaminado por amargura, uma pessoa contaminada por um coração invejoso, um coração contaminado pela falta de esperança, é muito difícil literalmente declarar, é muito difícil, por mais que é fácil falar, fazer as declarações certas, acaba se tornando um gigante. Você pode ver que para quem tem o hábito de falar besteira, ela até toma a decisão, ela ouviu uma mensagem, ela mudou, mas na hora que ela menos vê, ela se pega falando aquilo, porque já fugiu do controle dela. Ela pegou, ela falou, declarou, ela até cai a ficha, falando, nossa. Ela começa a se tornar inconsciente, fazer algumas declarações que não fazem bem. Olha o que diz aqui em 1 Coríntios 4:20. O reino de Deus não consiste em palavras, mas em poder. Não são palavras vazias, mas sim poder para transformar a tua vida, para trazer os resultados que você deseja, para trazer vida a tudo aquilo que está morto. Salmo 116:10 diz assim: cri, por isso falei. Repita comigo: cri, por isso falei. O salmista disse isso e Paulo repetiu essa mesma declaração. Olha o que diz aqui no livro de 2 Coríntios 4:13. Assim está escrito: cri, por isso declarei, com esse mesmo espírito de fé, nós igualmente cremos e por esse motivo nós falamos. Primeiro eu creio, cri, por isso eu falei, porque se você não crê, você não vai falar. As palavras não são simplesmente ditas da boca para fora, elas precisam ser ditas do coração para fora. Caramba, mas eu não acredito. Mas você precisa começar a acreditar. Comece a orar por isso. Meu Deus, me ajude a levar a sério, me ajude a acreditar, porque, olha, você pode estar no lugar certo, você pode estar com um grupo certo de pessoas, você pode estar sendo liderado pelas pessoas certas. Se você não crer, você não entra na terra prometida. Por isso que muitos, mesmo estando dentro da igreja, mesmo tendo cortado muitas amizades que não faziam bem, mesmo tendo tomado algumas decisões importantes, porque elas ainda não acreditam, elas não têm vivido. Eu disse isso na sexta-feira. Eu atendi um casal em uma determinada oportunidade, onde um deles disse assim: eu estou fazendo tudo, eu estou fazendo isso e aquilo. E o marido realmente confirmando: ela está fazendo, ela está mudando, é isso e aquilo. E nada estava acontecendo de expressivo na vida dessa família. Aí eu perguntei para essa pessoa assim: você acredita no que você está fazendo? Ela disse: não acredito. Eu estou fazendo porque alguém me mandou fazer, só por isso. Mas eu não acredito. E quando você não acredita, você não vive. Entenda que é assim, pela fé eu obedeço, e porque eu obedeço, eu vivo. Então, pela fé, ou seja, porque eu acredito, eu obedeço, eu coloco em prática, eu declaro, eu sacrifico, eu renuncio, e por conta dessas atitudes, eu vivo. Porque se as suas declarações também não forem misturadas com fé,
nada vai acontecer, nada de relevante, os resultados vão permanecer os mesmos, tudo vai continuar do mesmo jeito. Olha o que diz aqui em Provérbios 25, 28. Como a cidade com seus muros derrubados, assim é quem não sabe dominar-se. Imagine você, quem mora em casa aqui? Imagina se na tua casa não tem muro. Consequentemente, não ia ter cerca elétrica. Consequentemente, não existiria outros aparatos de segurança. Se não tem muro, não tem segurança. Se não tem muro, você está sujeito a qualquer coisa. Se não tem muro, qualquer ladrão que vem para tentar roubar, o ladrão que vem para matar, que ele vem para destruir, como não tem impedimento ali, ele entra e faz o que quer. A Bíblia diz que quem não domina, inclusive quem não domina a sua própria boca, é como uma cidade sem muros, ou seja, sem segurança, está sujeita a qualquer coisa, e é assim, o diabo nunca dorme, ele não para, então o tempo todo, mesmo que nem tudo pegue, porque em alguns momentos as pessoas estão bem, mas o tempo todo ele joga, e vai chegar uma hora que vai pegar. Por quê? Porque não existe proteção, porque não existe segurança, porque não existe absolutamente nada impedindo que aquela determinada seta, dardo ou qualquer armadilha pegue. Nós precisamos pregar a palavra o tempo todo, inclusive para nós mesmos. E essa era uma característica que Davi tinha, que eu acho uma das características mais importantes. Porque é assim, nem sempre nós estamos bem, em tese. Nem sempre nós estamos com o mesmo ânimo, com a mesma alegria. Tem dia que a gente não acorda lá aquelas coisas. E não faz uma diferença muito grande quando você tem as pessoas certas do teu lado, e essas pessoas vêm e te levantam, elas colocam o teu espírito para cima, elas dizem, você pode, você é capaz, você vai vencer, estamos juntos. Não é bom? Mas nem sempre nós teremos as pessoas perto de nós. Quem vai dizer para quem então? Sou eu para mim mesmo. Olha o que Davi disse aqui no livro de Salmo 42. Por que está abatida, ó minha alma? E por que te perturbas dentro de mim? E olha a resposta dele para ele mesmo: espera em Deus. Vitor, por que você está desanimado? Se levanta, Deus vai te honrar, Ele vai te capacitar. Esse é o momento que você vira para o Gustavo, você de frente para o espelho, e diz: Gustavo, mas por que você está chorando? Querido, Deus vai te honrar, Deus nunca perdeu uma batalha. Se Ele nunca perdeu, você não vai perder, porque Ele é com você. É neste momento que o Felipe vira para ele e diz: uai, por que eu estou desanimado porque deu errado isso no meu trabalho? Desde quando eu dependo disso? Deus pode me enviar muitas outras pessoas, muitos outros contratos, muitas outras coisas podem acontecer, então minha vida não está ligada àquilo que eu perdi, mas sim a Deus, Ele vai me honrar. Existem momentos que é você com você, é você pregando para si. Tem um sermão que eu deixo lá em cima, lá no meu quarto, que é um sermão que eu fiz um sermão, vamos colocar assim, com versículos universais. Sabe aquele tipo de versículo que é a resposta para qualquer problema? Então, quando existe algo que está me incomodando, quando aconteceu algo, ou quando eu estou passando por um momento mais turbulento, daí eu lá, e eu começo a pregar para mim, eu começo a ler, eu começo a pregar para mim, eu começo a ler, e eu já começo a me levantar, eu começo assim, a ser tomado de uma força, de um ânimo, o meu espírito parece que eu vou ficando até mais alto, parece que a postura vai se endireitando, parece brincadeira, mas não é, faça. Salmo 116, ó minha alma, volte ao seu sossego, pois o Senhor tem sido bom para você. Entenda que tudo é como você lê.
Aqui eu estou lendo de uma forma bem tranquila, mas quem garante que Davi não deu um chacoalho literalmente em si mesmo? Por que está abatido a minha alma? Por que você está assim? Você não tem o porquê estar assim. Só porque uma coisa não deu certo? Acorda, levanta. Tem horas que nós precisamos dar esse chacoalho a nós mesmos, em nós mesmos. Filho, o que você está fazendo aqui deitado? Era para você estar lá na igreja uma hora dessa. Por que você está parado reclamando dos seus resultados? Vamos, levanta, luta. Sabe o que acontece? E você vai me confirmar. No subconsciente isso até acontece. Acontece ou não acontece? De você começar com aquela autocobrança, vem aquela voz. Mas você está fazendo tudo? Você não está, você sabe que você deveria estar lá. Só que a gente ignora, quando na verdade a gente tem que exteriorizar, colocar para fora isso que vem, porque muitas vezes é o próprio Deus falando com você. É o próprio Deus te aconselhando por intermédio da tua consciência. É o próprio Deus tentando te levantar. Mas a gente tenta se convencer que é uma voz da nossa cabeça, não tem nada a ver. A gente tenta se convencer que são palavras vazias que vão e voltam. Provérbios 12, 18. Palavras precipitadas são como pontas de espada, mas as palavras dos sábios são remédio. Olha o que diz aqui, Provérbios 10, 11. E a boca do justo é um manancial de vida, mas a boca dos ímpios mora a violência. Literalmente, ou da tua boca sai vida, ou ela sai morte. Ou você faz as coisas viverem, ou tudo começa a morrer, tudo começa a dar errado. Feche os seus olhos, por favor. Deus tem uma grande vida para você, e essa grande vida está ligada àquilo que você vai fazer daqui para frente. Se você tomar a decisão de sair daqui totalmente diferente, não esperando que algo melhore, e muito menos esperando que algo piore para você mudar, Deus não vai levar em consideração os teus erros do passado, e automaticamente você vai fazer um grande plantio para o teu futuro, e resultados extraordinários vão acontecer. Aqueles que por muito tempo foram ignorantes quanto ao poder da palavra, para Deus, Ele tem assim uma alegria muito grande em mudar a tua mente, renovar a tua forma de pensar, de falar, e automaticamente renovar a tua vida, mudar a tua vida. Para você que é consciente, já não é de hoje, que as palavras têm poder, mediante aquilo que vier à tua memória, você precisa quebrar absolutamente tudo de negativo que você tenha dito. Se em algum momento você fez alguma observação sobre a tua empresa, se em algum momento você fez alguma observação sobre algum cliente específico, se em algum momento você fez observação sobre o teu casamento, se em algum momento você fez alguma declaração sobre a sua vida, você tem que quebrar. Meu Deus, eu não aceito, eu quebro, eu cancelo, eu destruo. Eu até disse lá atrás precipitadamente, mas eu estou cancelando, e a partir de agora eu começo a declarar de uma forma diferente. Se você não tiver a capacidade de governar a tua boca, Deus não vai poder colocar coisas maiores nas tuas mãos, porque quem não governa assim não governa mais nada. E Deus te chamou exatamente isso, para governar sobre cada um dos seus inimigos. Deus te chamou para viver uma mudança extraordinária. Deus te chamou para viver verdadeiras loucuras aos olhos humanos, loucuras aos olhos dos homens. Parece impossível, mas vai se tornar real.
Então eu gostaria que neste momento você entrasse em oração dizendo: meu Deus, eu creio, meu Deus, com a minha boca eu declaro pela fé, haja luz, haja prosperidade, haja abundância, haja alegria. Pela fé eu declaro que a partir de hoje tudo será diferente na minha vida. Pela fé eu declaro que nada vai continuar da mesma forma. Pela fé eu declaro que o impossível, que uma reviravolta, que um verdadeiro rebuliço vai acontecer na minha vida. Pela fé eu declaro que nada vai continuar do mesmo jeito. Pela fé eu declaro, meu Deus, é esse vale de ossos secos, esse vale volte a viver, esse vale volte a viver. Se esse vale é a tua empresa, declare, fale o nome da tua empresa e declare: empresa tal, volte a viver tudo aquilo que estava morrendo, tudo aquilo que não estava dando certo, tudo aquilo que estava travado, tudo aquilo que estava amarrado no mundo espiritual, tudo aquilo que estava se perdendo ao longo da caminhada. Declare, fale: meu Deus, eu estou aqui profetizando, vai haver vida, nada vai continuar da mesma forma, vai haver vida. Eu sou o responsável pela mudança deste lugar. Assim como Ezequiel, ele foi levado àquele lugar para que mudanças acontecessem. Hoje você é o Ezequiel da tua família, você é o Ezequiel do teu casamento, você é o Ezequiel da tua empresa. Então declare, fale: meu Deus, eu creio, a partir de hoje clientes novos vão chegar, eu creio que grandes contratos serão assinados, eu creio que eu vou realizar as maiores vendas da minha vida. Eu sei que ainda nesse primeiro semestre eu vou fechar com chaves de ouro, eu vou levar a minha empresa a um outro nível, a um outro patamar. Declare onde você quer chegar, onde você quer que o teu nome chegue, quais são as cidades, as regiões, os estados que você ainda não atua, que você vai atuar, qual é a parte da cidade que você ainda não conseguiu atender, o público que você não conseguiu chegar, que você vai chegar. Então declare, fale: zona norte, zona sul, leste, oeste, cada uma das regiões da minha cidade eu vou vender para todos vocês, cada uma das regiões eu vou vender para todas as regiões. Eu declaro, nada nem ninguém da minha família vai continuar do mesmo jeito, não, muito pelo contrário, eu estou me levantando neste momento para que mudanças grandiosas, não parciais, mas mudanças completas aconteçam. Eu estou me levantando para que nada continue do mesmo jeito. Não pare de declarar, porque enquanto Ezequiel declarava, mudanças aconteciam. Enquanto ele profetizava, mudanças aconteciam. Enquanto ele declarava, mudanças aconteciam. E ele não parou de declarar até que tudo ficou perfeito. Então não pare. Se o teu casamento não está do jeito que você deseja, não pare de declarar. Se a tua empresa não está do jeito que você deseja, não pare de declarar. Se a tua família não está do jeito que você deseja, não pare de declarar. Muito pelo contrário, você precisa colocar força, você precisa se posicionar, você precisa lutar até o final para viver o impossível, o sobrenatural. E não basta serem palavras da boca para fora, precisa ser do coração para fora, precisa vir de dentro. Então declare, fale: meu Deus, eu creio de todo o coração. Eu não nasci para fracassar, eu não nasci para perder, eu não nasci para ser humilhado, envergonhado, eu não estou aqui para morrer no meio da caminhada. Não, meu Deus, eu tenho um objetivo e eu não vou parar enquanto eu não chegar nesse objetivo. Eu não vou parar enquanto eu não viver essa glória maior. Eu não vou parar enquanto eu não viver o sobrenatural. Eu não vou parar enquanto eu não ver e viver, meu Deus, as bênçãos do Senhor aqui na terra dos viventes. Não, muito pelo contrário, Ezequiel foi levado até lá e ele viu que tudo está morto. Se você tem visto que algo não está certo na tua vida, não ignore, não adianta esperar que alguém vai mudar por você aquilo que somente você pode mudar. Não espere que alguém se posicione, você tem que se posicionar. Se você está vendo que existe um vale, esse vale não está certo, nada pode continuar morto, os seus resultados não podem permanecer os mesmos, não, muito pelo contrário. Então declare, fale: meu Deus, eu sei de todo o coração que o Senhor vai fazer um verdadeiro rebuliço, uma verdadeira mudança. Nada, eu não aceito que nada continue do mesmo jeito, eu não aceito que nada continue da mesma forma, eu não aceito viver os mesmos resultados, eu não aceito viver a mesma vida, eu não aceito ficar preso às mesmas misérias. Não, muito pelo contrário, eu vou viver a maior mudança da minha vida, eu vou viver a maior transformação da minha vida.
nada vai continuar do mesmo jeito. Eu declaro, meu Deus, eu oro por mudanças, eu clamo por mudanças, eu clamo por transformações, eu oro, meu Deus, para que nada venha se repetir, que ciclos sejam quebrados, cancelados, que tudo aquilo que tem se repetido, que venha parar de se repetir, e que comece um novo ciclo, uma nova fase, novos resultados, uma nova medida, um novo patamar de alegria, de realizações, é uma nova vida. Se você tem algum lugar específico que você precisa de resposta, vire tuas mãos para este lugar, para essa cidade. Se é o fórum, se é para o fórum, vire para lá. Se é para algum quarto de hospital, vire para lá. Se é para tua casa, se é para tua rua, diga o nome da rua, diga o número, diga o bairro, diga o nome da tua empresa e faça declarações poderosas sobre este lugar. Nós acabamos de ler, na boca do justo ela é um manancial de vida. Então profetize, meu Deus, esse lugar não será mais o mesmo, esse lugar não vai ser um lugar de dor, esse lugar não vai ser um lugar de perdas, esse lugar não será um lugar de derrotas, esse lugar não será um lugar de humilhações. Não, meu Deus, neste lugar a glória do Senhor será evidente. Nesse lugar vai haver uma diferença, e essa diferença não será pequena, ela não será, meu Deus, ilusória, ela vai ser uma grande diferença. Declare, fale, meu Deus, envie para este lugar os teus anjos, anjos de guerra, anjos poderosos, anjos que vão fazer a diferença nesse endereço, na rua tal, no número tal, no bairro tal, a empresa tal, na vida da minha família. Diga o nome dos teus familiares, diga, essas pessoas, a minha casa, a minha esposa, o meu marido, os meus filhos, eles não serão mais os mesmos. Não, eu declaro pela fé que mudanças grandiosas vão acontecer, mudanças extraordinárias vão acontecer. Declare, neste lugar a glória do Senhor será notória. Neste lugar eu não conhecerei o fracasso, neste lugar eu não vou perder nenhuma das minhas batalhas, não, muito pelo contrário, onde eu perdi eu vou ganhar, onde eu sofri eu terei paz, onde eu chorei eu vou sorrir, onde eu fui injustiçado eu serei justificado, onde eu vivi numa vida de miséria eu vou prosperar como nunca antes, onde eu sofri inúmeras derrotas eu vou alcançar vitórias atrás de vitórias, conquistas atrás de conquistas. Eu vou crescer dia após dia em nome do Senhor Jesus. Volte à sua posição original. Abraão e Sara, eles tinham um desejo, assim como todos nós, cada um de vocês tem. E todo o cumprimento dessa grande promessa, antes que Isaac nascesse, a direção que o Senhor deu a eles foi muito clara. O seu nome será Abraão, o seu nome será Sara. O que o Senhor estava dizendo? Você precisa mudar a sua forma de falar. Você não será mais Abrão, pai exaltado. Você vai se autodeclarar. Você vai começar a se chamar de pai de multidões. Abraão, pai de muitas nações. A mesma coisa Sara. Talvez mudanças não aconteçam hoje ou amanhã, mas a mudança na sua capacidade de declarar, essa sim precisa acontecer agora. Então a partir de hoje, tome a decisão de chamar, usando como exemplo, olha para mim por favor. Sabe do que eu chamo a igreja nas minhas orações? Mãe de muitas nações. Cada oração que eu faço, eu falo, meu Deus, o Ministério Mudança de Vida já é mãe de muitas nações. Mesmo que hoje nós não tenhamos uma igreja física em outras nações, eu já declaro como se já fosse. Então a partir de hoje, refira-se à sua empresa como aquilo que você quer que ela se torne. Então a partir de hoje, a empresa tal já é a maior empresa do segmento tal.
A partir de hoje, eu já sou o principal funcionário da empresa tal, tal, tal. A partir de hoje, eu declaro, eu já moro no endereço tal, tal, tal. A partir de hoje, a minha esposa, o meu marido, ele já é esse tipo de pessoa, esse tipo de homem, esse tipo de mulher. Eu já vivo a vida desse jeito. Tudo começa dessa forma. Talvez a resposta não seja imediata no que diz respeito àquilo que você pode ver. Talvez tenha mais um dia, uma semana, um mês, um ano, depende da fé de cada um. Mas mudar aquilo que você diz, isso está 100% ao seu alcance. Olha o que diz aqui no livro de Joel 3, versículo 10. Lembre-se, repete comigo, digo fraco, vamos juntos, eu sou forte. De novo, digo fraco, eu sou forte. Isso você leva para as palavras que precisam ser dirigidas para a sua vida. Eu sou próspero, eu sou bem-sucedido, eu sou sábio, eu já sou um grande líder, um grande influenciador, eu já sou um grande solucionador de problemas na minha empresa, eu já sou gerente, já sou patrão, já sou o dono do meu negócio. Digo fraco, eu sou forte. Perceba aqui que o Senhor está ensinando aqui, porque as pessoas esperam demais do que as pessoas vão fazer por ela. Em nenhum momento nesse versículo o Senhor disse, espere alguém dizer para você o que você é, tá? O Senhor disse, diga você mesmo. Comece a se posicionar você. Para você levantar o teu espírito, você não precisa ficar esperando que alguém, teu marido, tua esposa, não, diga você, eu sou forte, eu sou capaz, eu vou vencer as minhas lutas, eu já prosperei, eu já cresci, eu já vivo uma realidade totalmente diferente. E eu tenho certeza que mudanças vão acontecer. Faça jejum de palavras negativas e tome a decisão. Se é para algo sair da minha boca, serão palavras de fé e pronto, acabou. Assim como eu creio que na vida deste homem que eu citei durante o culto, ele fala, palavras dele, se eu tivesse com o meu celular eu projetava aqui, que a vida dele mudou da água para o vinho, simplesmente controlando a boca dele. Com você não vai ser diferente. Amém? Feche os seus olhos novamente. Na palavra do Senhor diz que a palavra dele é viva e eficaz. Não são palavras mortas, são palavras carregadas de poder. Então não desperdice esse poder nunca mais. Você tem poder para alterar o teu destino, você tem poder para mudar a tua história, você tem poder para mudar a tua vida por completo. Então aprenda a fazer bom uso das palavras, declare a partir de hoje, declare aí com você mesmo, a partir de hoje a minha vida não será mais a mesma, o meu casamento não será mais o mesmo, o meu profissional não será mais o mesmo. Pela fé, eu já sou uma pessoa altamente bem-sucedida, eu sou forte, eu sou corajosa, eu tenho sabedoria, eu tenho discernimento, eu sou uma pessoa extremamente próspera, abundante. Pela fé, ninguém fecha contratos maiores do que os meus aqui na minha empresa. Pela fé, eu já consigo realizar aquilo que a grande maioria não realizava. Pela fé, eu já venci todas as minhas batalhas. Pela fé, eu governo sobre a dor, eu governo sobre o fracasso, eu governo sobre a enfermidade, eu já estou governando. Declare isso, eu vou encerrar esse primeiro semestre governando por cabeça, por cima. Eu não preciso esperar o semestre virar para que mudanças aconteçam, não. Pela fé, grandes mudanças vão acontecer ainda nesse primeiro semestre. Pela fé, grandes transformações irão acontecer. Eu abençoo a sua vida. Levante as suas mãos. Eu abençoo a sua vida. Eu abençoo a obra das tuas mãos. Eu declaro que nada continuará do mesmo jeito. Eu declaro, você já é uma pessoa bem-sucedida. Eu declaro, você já prosperou. Você já cresceu. Eu declaro pela fé que negócios já foram fechados, acordos já foram assinados, grandes vendas
aconteceram. Eu declaro que pela fé, que a tua vida não é mais a mesma, o teu financeiro não é mais a mesma, nenhuma área da tua vida continuará do mesmo jeito. Eu declaro que tudo aquilo que estava amarrado, que seja desamarrado, tudo que estava travado, que seja destravado, tudo aquilo que estava bloqueado, que seja desbloqueado, liberado no mundo espiritual. Eu declaro, até aquilo que tinha tudo para dar errado, já deu certo na tua vida, em nome do Senhor Jesus. Repita comigo: eu concordo com essa oração, ligo aqui na terra para ser ligada nos céus, em o nome do Senhor Jesus. Amém.